Amém, meus amados irmãos. A gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, queridos, em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo 19. Para quem não sabe, Hebreus, pelos estudiosos, é considerado o quinto evangelho. Se você não sabia, está uma informação para você. O Axel hoje já deu o tema da mensagem aqui. Hoje ele falou que em Cristo Jesus nós temos livre acesso a Deus. E hoje o tema é esse, é o nosso livre acesso à presença de Deus. Amém? Esse é o tema. Então vamos ler a palavra. Hebreus, capítulo de número 10, a partir de 19, eu vou ler aqui também com você. Amém? Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Qual é mesmo o tema da mensagem, irmãos? Nosso livre acesso à presença de Deus. Queridos irmãos, o escritor dessa carta, que não se sabe quem foi, há pessoas que acham que foi Paulo, outros acham que foi Priscila, outros acham que foi Maria, outros acham que foi Timóteo, outros acham que foi Silas, enfim, mas ninguém sabe, ninguém tem a certeza de quem realmente escreveu. Mas esse escritor, ele, em versículos e capítulos anteriores, ele faz ali uma demonstração expositiva da palavra de Deus sobre a superioridade de Cristo. Então ele mostra que Cristo é superior aos profetas, ele mostra que Cristo é superior aos anjos, ele mostra que Cristo é superior a Moisés, a Arão, a José. Então, ele começa a fazer uma exposição da superioridade de Cristo. E juntamente com isso, ele também fala de alguns privilégios que os crentes têm por estarem em Cristo Jesus. E nessa noite aqui, no texto que foi lido, eu pelo menos vejo ele falando aqui de um grande benefício que os crentes têm em Cristo Jesus. Os crentes aqui, os hebreus, mas para nós também essa palavra é válida, porque a palavra de Deus ela não tem prazo de validade, ela é fiel, ela é uma palavra inerrante, e ela é uma palavra para todos os tempos. Então a palavra é para nossas vidas também. Então ele começa mostrando aqui para os hebreus um privilégio que eles tinham em Cristo Jesus. E que privilégio era esse? Era o livre acesso à presença de Deus. Isso era um grande privilégio. Não apenas para os hebreus, como eu falei, mas para mim e para você nessa noite. E aí ele começa falando que o acesso à presença de Deus não é uma utopia, mas é uma realidade. No versículo de número 19, olha o que está escrito: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar aonde? No santuário. Na sua Bíblia, eu não sei, mas na minha e em muitas outras traduções, está escrito no santo lugar, no lugar santíssimo. E mesmo na Bíblia que traz a palavra santuário está com S maiúsculo.
Lembrando que aí não era um santuário qualquer, era a presença de Deus, era o lugar onde está a habitação, a presença real de Deus. Então o escritor aqui aos Hebreus, ele começa falando para os seus leitores que a presença de Deus, o livre acesso à presença de Deus, não é uma utopia, é um fato, é uma realidade. Ele diz, olha, tem ousadia para entrar no santuário. Alguém que fala desse jeito não está falando de algo que é uma fantasia, não está falando de uma utopia, mas está falando de algo que ele acreditava que era uma realidade. Como é que ele ia pedir para as pessoas terem ousadia para entrar num santuário se ele cresce que não existia, se não fosse uma realidade? Então era uma realidade. Para entrar nesse santuário, queridos, que era o lugar da presença de Deus, o lugar santíssimo, o santo dos santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano nesse lugar. Somente o sacerdote, ele tinha uma vez por ano esse acesso à presença de Deus. E ele entrava ali com dois propósitos. Primeiro, para oferecer sacrifício em prol do pecado do povo ao qual ele estava representando ali. Esse era o primeiro motivo. E o segundo motivo era para oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Mas somente o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar. E uma vez por ano, como eu coloquei aqui. Mas para nós, queridos, esse acesso está liberado. Eu não preciso esperar uma vez por ano, ou uma vez no ano, para entrar nesse lugar. Eu posso adentrar nesse lugar. Ou seja, eu tenho livre acesso, eu e você, nós temos livre acesso à presença de Deus a qualquer hora, a qualquer momento. Esse lugar está aberto para mim e para você. O santuário de Deus está acessível para mim e para você. Qualquer hora, não importa se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada, nós temos livre acesso à presença de Deus. Então a primeira coisa que ele fala para os seus leitores é que esse lugar é um lugar real, é uma realidade. A outra coisa que ele fala para os seus leitores é que o livre acesso à presença de Deus é um grande privilégio. Porque, queridos, grandes ícones, grandes vultos do Antigo Testamento, ou seja, grandes personagens do Antigo Testamento, não adentraram nesse lugar. Eles eram representados pelo sumo sacerdote, que entrava no lugar. Abraão não entrou nesse lugar, Moisés não entrou nesse lugar, Josué não entrou nesse lugar, nenhum ícone do Antigo Testamento adentrou nesse lugar, só que adentrava era o sumo sacerdote, para representar o povo, né? Para oferecer sacrifício pelos pecados do povo e também pelo seu. Mas veja que grande privilégio eu e você temos, porque nós temos livre acesso a um lugar que nem Abraão teve, pessoalmente falando. Nós temos acesso hoje a esse lugar da presença de Deus que nem Josué teve, porque ele só tinha representado pelo sumo sacerdote, mas pessoalmente ele não podia entrar. E eu e você, nós temos esse acesso nessa noite, nesse dia, para a glória de Deus. Amém? A outra coisa que nós temos que pensar, que o escritor também aqui ele fala para os seus leitores, é que esse acesso à presença de Deus está liberado para todos aqueles que são da família da fé. Quem é da família da fé aqui? Amém. Então esse acesso está liberado para mim e para você. Olha como é que ele começa o versículo de número 19. Portanto, meus irmãos, o quê? Irmãos, tendo ousadia para entrar onde? Antes dele falar entrar no santo lugar, ele fala meus irmãos. Mostrando que esse lugar, o lugar da presença de Deus, o acesso à presença de Deus é para aqueles que são meus irmãos, ou seja, para os domésticos da fé, para os da família da fé. Então, se você crê que você é da família da fé, você precisa tomar posse dessa certeza, ter posse dentro do seu coração, ter convicção no seu coração, que o livre acesso à presença de Deus é para mim e é para a sua vida também. Louvado seja Deus. A outra coisa, o livre acesso à presença do Senhor, à presença de Deus, é garantida pelo sacrifício de Cristo, como
o irmão Axel aqui, usado pelo Espírito Santo, ele nos trouxe esse princípio aí bíblico. Veja no versículo de número 19: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Quando a Bíblia fala pelo sangue de Cristo, ela está falando pelo sacrifício de Cristo. Então, o sacrifício de Cristo, queridos, ele é a nossa garantia a esse acesso maravilhoso da presença de Deus. Existe acesso irrestrito à presença de Deus para todo aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você tem essa consciência, se você tem essa certeza que você é alguém remido no sangue de Jesus, você precisa também ter essa consciência que você tem livre acesso garantido pelo sangue de Jesus à presença de Deus. O nosso acesso à presença de Deus, queridos, não está porque eu sou o cara, você é o cara. Não está por causa da nossa capacidade intelectual ou acadêmica. Não está por causa das nossas posses, não. A nossa garantia, nosso acesso à presença de Deus está garantido, porque um dia Jesus Cristo deu sua vida na cruz do Calvário, o seu sangue foi derramado ali, e esse sangue poderoso abriu as portas de acesso à presença do Pai. Eu e você, por causa do sacrifício de Cristo, nós temos livre acesso à presença de Deus. Ele é o caminho, o seu sacrifício é o caminho que nos dá acesso liberado, livre acesso à presença de Deus. E esse caminho, a Bíblia diz aqui, que é um caminho, primeiro, é um caminho novo, versículo 20. Versículo 20, olha o que é que diz: pelo novo. Esse caminho é novo por quê? Porque é um caminho diferente da antiga aliança. Era novo, não era mais a antiga aliança. Era um caminho que passou a existir a partir do momento do sacrifício de Cristo. Não existia antes. Antes quem fazia era um sumo sacerdote, como eu falei aqui. Mas agora o escritor está dizendo para os crentes hebreus que esse caminho não era apenas para o sumo sacerdote, mas era para qualquer um deles. E esse acesso era um novo, porque agora era uma nova dimensão espiritual que eles estavam vivenciando através do sacrifício de Cristo. Então diz que esse caminho era novo. No grego diz que era prosphaton, que significa um caminho novo, um caminho de entrada que nunca vai envelhecer, um caminho que nunca vai perder a sua eficácia, nunca vai perder a sua validade e nunca vai ser preciso ser mudado. Esse é o pensamento grego. É um caminho que nunca vai envelhecer, não vai existir mais outro, não vai precisar mais ser mudado, nunca vai perder o seu prazo de validade. Mas também, além de ser novo, era um caminho vivo. Por que era um caminho vivo? Era um caminho vivo porque esse caminho é personificado na pessoa viva do Deus vivo, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que é um caminho vivo, porque aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele é vivo e viverá por toda a eternidade. Por isso que esse caminho é um caminho novo e é um caminho vivo, porque o nosso Deus, Jesus, ele é vivo. Louvado seja Deus. Muito bem, irmãos, eu entendi que esse acesso à presença do Senhor, à presença de Deus, ela é real. É um grande privilégio, nos está garantido em Cristo Jesus. Mas o que é que eu faço para ter acesso a algo? Você poderia me dar mais princípios, mais orientação bíblica, que me faz entender que eu tomando posse, eu vou realmente ter acesso à presença de Deus, além de entender que o sangue de Jesus Cristo é a minha garantia? Sim. O escritor aos Hebreus, ele dá orientações para os seus leitores de o que eles tinham que fazer para viverem, para ter acesso, para pautarem as suas vidas na presença do Pai, na presença de Deus. Primeira coisa, eles precisavam ter ousadia. Versículo 19:
Voltando lá. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. Primeira coisa, para ter acesso à presença de Deus, eu preciso ter ousadia. E o que é ousadia? Coragem. O que é ousadia? Ser destemido. O que é ousadia? Ser valente. O que é ousadia? É ser destemido. Queridos, por que eles precisavam ter ousadia? Porque esses crentes, eles estavam aqui nesse momento, passando uma perseguição tremenda. Muitos estavam abandonando a fé, por causa da perseguição. E hoje não é diferente dos nossos dias. Nós passamos por lutas também. Nós passamos por desertos espirituais também. Nós passamos por batalhas também. E tudo isso, queridos, são mecanismos que trabalham, que conspiram contra nós. Tudo isso que a gente passa são coisas que se levantam para nos fazer retroceder na fé e nos tirar da presença de Deus. Então, nós precisamos, na nossa vida espiritual, sermos pessoas ousadas, para diante das lutas, diante das dificuldades, a gente dizer: eu sei em quem eu tenho crido. E tomar posse daquilo que Deus disse para Moisés: diga o povo que marche. Você já ouviu alguém marchando para trás? Eu só vejo pessoas marchando para frente. Quando Deus disse para Moisés: diga o povo que marche, Deus estava dizendo: Moisés, diga o povo que pode ir adiante. Eu vou fazer o milagre. Não importa, meu irmão, o mar que está diante da tua vida. Não importa o faraó que vem com seu exército atrás para querer engolir a tua vida. Não importa. O importante é que Deus diz que existe acesso à presença dEle e está aberto para você nessa noite, e que você precisa ser ousado para tomar posse desse acesso. Você não pode retroceder, irmãos. Jesus te trouxe até aqui, irmão, e agora você vai retroceder? Deus trouxe aquele povo até aquele lugar, tirou dos 400 anos ali de escravidão no Egito e colocou aquele povo livre, e agora o povo tinha que retroceder? Não era hora de retroceder, era hora de ir avante. Irmão, não importa essa luta que está diante da tua vida, meu irmão, não importa essa batalha que tem se levantado diante da tua vida, minha irmã, não importa essa peleja que tem sido derramada no seio da tua família, meu irmão. O que importa é que Deus está dizendo para você que você precisa ser ousado. Não cantamos aqui nessa noite? Né? Na força do Espírito Santo. Pois tome posse daquilo que você louvou a Deus nessa noite aqui. Tome posse, meu irmão. E na força do Espírito Santo, seja ousado. Na força do Espírito Santo, seja ousada. E vá, como diz o irmão Erlon, e vá para cima, no nome de Jesus. E a vitória vai ser tua. E a presença de Deus é real e tem acesso para você. É ali onde Deus vai te abraçar. É ali onde Deus vai te fortalecer. É ali onde Deus vai estar te entregando a tua bênção e a tua vitória. Louvado seja Deus. Então, a primeira coisa, além de entender que o acesso à presença do Senhor, a presença do Pai, é garantida pelo sacrifício de Cristo, eu também preciso entender que eu preciso ser ousado. Porque, meu irmão, diante desse sistema que está aí, irmão, diante dessa cultura woke, vocês sabem o que é cultura woke? Olha, o crente, vocês têm que estar, pesquisem, olha. Eu já vi um crente dizer que não assiste televisão de jeito nenhum. Irmãos, televisão não é pecado, não. Até porque existe um controle remoto para você mudar para aquilo que presta e para aquilo que não presta. Se informe. A cultura woke está chegando dentro da tua casa e tu não sabe. A cultura woke está nas faculdades, principalmente nas faculdades do governo. São os piores que tem. Quem quer escapar, vá pelo menos pagar uma, que pode também, né? Paga uma particular, porque as públicas
está um negócio sério. Então pesquise sobre cultura woke, porque está um negócio sério, certo? A irmã ali está sabendo o que está acontecendo, né? Louvado seja Deus. Então vamos lá. Então, primeira coisa, eu sei que o sangue de Jesus me garante o acesso à presença do Senhor. A outra coisa, eu preciso ser ousado. E tem mais. Para ter acesso à presença do Senhor, tem que ter vida santa. Versículo 22. Versículo 22, olha o que aqui diz a palavra de Deus. Aproximemo-nos com um coração sincero. Primeira coisa, eu vejo nesse versículo aqui 3 coisas que apontam para uma vida santa. Primeiro, quem tem vida santa tem um coração sincero. Então, para ter acesso à presença de Deus, além de entender que o sangue de Jesus é a minha garantia, além de entender que eu preciso ser ousado, eu também tenho que entender que eu tenho que ter uma vida santa, irmãos. E ter vida santa é ter um coração sincero. Preciso ter um coração sincero. No grego, dá a ideia de um coração verdadeiro, que tem a intenção correta. Um coração que se aproxima de Deus, não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é na verdade. Um coração sincero é aquele que se apresenta, que se aproxima de Deus com 3 objetivos. Primeiro, para louvá-lo. Segundo, para desfrutar da sua presença. E terceiro, para servi-lo fielmente. Isso é um coração sincero. É que se aproxima de Deus com o desejo de servir e adorar em espírito e em verdade, e não ao toma lá da cá. Porque muitos querem se aproximar de Deus pelo toma lá da cá. Mas, para ter acesso à presença de Deus, eu preciso me aproximar com um coração sincero, um coração genuinamente prazeroso em adorar e em servir a Deus. Amém? A outra coisa que esse versículo fala, passando aí, irmã, ainda guardemos, tendo um coração purificado de má consciência. A outra coisa, vida santa, para ter vida santa tem que ter um coração sincero e tem que ter um coração purificado de má consciência. A consciência, queridos, é aquela qualidade da alma que nos permite distinguir entre o bem e o mal. Uma consciência má, ou a má consciência, equivale à natureza moral defeituosa, a natureza moral poluída pelo pecado e pelo erro. Sabe, um coração purificado da má consciência é aquele coração que entra na presença do Senhor, na presença de Deus, sem nada estar lhe acusando. Ele entra com a consciência tranquila, porque ele sabe que a sua vida está agradando a Deus. Ele vai para a presença do Senhor, sem nada estar ali no seu interior, lhe acusando que ele precisa consertar alguns itens da sua bagagem espiritual, na sua trajetória de vida espiritual, para agradar a Deus. Ele entra tranquilo, porque sabe que a sua vida é transparente diante de Deus. E a outra coisa, que reflete também santidade, que diz que, e o corpo lavado com água pura, aí fala de purificação. Os 2 pontos anteriores falaram de coração, que simboliza aquilo que é interior, mas aqui fala de um corpo lavado com água pura. Corpo já simboliza algo que é exterior. O que é que o escritor estava dizendo ali para os seus leitores, para os hebreus? É que uma vida santa, ela precisa resplandecer diante de Deus, que é santa, tanto no seu aspecto interior, como no seu aspecto exterior. Não adianta, queridos, porque muitas igrejas, infelizmente, acham que a santidade está apenas no exterior. A mulher não pode cortar cabelo, a mulher não pode usar brinco, a mulher não pode usar batom, a mulher tem que ser uma ovelha, porque as pernas, meu irmão, se fosse lã, dava para tirar muita coisa, que nem um barbeador não passa.
Isso é falta de higiene. Desculpa aqui a expressão. Nem as axilas, por que não dizer no cearense, nem um sovaco raspam. Queridos, isso aí é falta de higiene. Isso aí não é ser crente, isso aí é ser imundo. Desculpe a expressão, queridos, porque santidade, ela é algo que brota do interior para o exterior. Não é algo de fora para dentro, é algo de dentro para fora, querido. Você pode ser linda, maravilhosa com um batom. Você pode ser linda e maravilhosa com uma calça jeans, desde que você se vista primeiro para agradar a Deus e para agradar o teu esposo e não mostrar tuas partes para o mundo, e glorificado seja o nome do Senhor pela tua vida. Você é uma mulher santa. Não aceite essas acusações dizendo que você está em pecado porque você usa um batom, usa um brinco. Quando a minha mãe estava internada, eu lá no hospital fui visitá-la e tinha um grupo de crentes orando, e a minha mãe disse: olha, o meu filho também é evangélico. E aí eu participei daquele momento de oração, e aí depois o irmão disse: irmão, eu tive uma revelação. Foi, irmão? Bem, o irmão crê em revelação? De crer, irmão. Creio que o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Irmão, eu vi aqui uma bacia cheia de água, e Deus me revelou aqui uma bacia cheia de brincos, dedos com anéis. Irmão, Deus está preocupado em revelar isso, irmão? Aí eu disse: ei, meu Deus, isso aí não dei nem muita atenção não, porque eu sei que isso aí é carne. Queridos, aí outro revelou homens que estavam usando sapato com cadastro, porque esse sapato tem que ser assim, ó, de couro. Pastor está em pecado, o seu está em cadastro, tem cadastro. Irmão, Deus está preocupado com isso, irmãos. Aqui fala, irmão, de coração. Aqui fala do corpo, mas antes de falar do corpo, falou 2 vezes o coração. É de dentro para fora, irmão. Como houve um culto aqui, né? Não foi isso? Então isso é santidade, irmãos. É algo operado pelo Espírito Santo de Deus. Não é imposto pelo homem. Aquilo que é de fora para dentro é imposto pelo homem, irmãos. Mas aquilo que vem de dentro para fora é algo colocado de maneira amorosa, graciosa, pelo Espírito Santo de Deus. É diferente. Veja aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Olha aí. Tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A verdadeira santidade é aquela que ocupa a vida do homem por completo. É carne, mas também é no Espírito. É dentro e é fora, é o homem na sua complexidade, aliás, na sua totalidade, integridade. Isso é santidade. Então, para ter livre acesso à presença do Senhor, eu preciso ter uma vida santa. Mas vamos para frente. Vamos ver o que mais o escritor diz. Para ter livre acesso à presença de Deus, também eu preciso desenvolver uma fé não vacilante. Versículo 22. Versículo 22 do nosso texto diz: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. Quem quer ter livre acesso à presença de Deus, queridos, não pode ter uma fé vacilante. Tem que viver em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé, fala de uma fé que demonstra convicção. Em plena certeza de fé, fala de uma fé que não dá margem para dúvida. Fala de uma fé que crê que o seu Deus é um Deus que pode todas as coisas, e aí nenhuma dúvida acampa no seu coração, queridos. Naquela época, quando os crentes se convertiam, ele no ato ali do seu batismo, o que acontecia? Eles professavam, faziam uma declaração pública das coisas que eles acreditavam a respeito de Cristo e do seu ministério. E o escritor aqui está instruindo a eles, ainda naqueles dias, a ter essa mesma certeza de fé, que o que eles declararam ali, no ato do seu batismo, publicamente, precisava ser ainda uma declaração real, verdadeira, precisava ser algo pleno ainda
nos seus corações. Então o escritor está dizendo: olha, vocês precisam viver em plena certeza de fé. Por quê? As mesmas coisas que vocês declararam antes, vocês precisam ainda estar apoiados nessa certeza hoje, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de luta, mesmo diante de batalha, mesmo diante de guerra, mesmo diante de enfermidades, mesmo diante de problemas, mesmo diante de deserto, mesmo diante de tempestade, vocês precisam estar debaixo dessa mesma declaração e certeza de fé. A palavra aqui, lá no grego, é ploroforia, que significa convicção plena, convicção mesmo diante de batalha. Pleroforia, guarde essa palavra. Se você deseja colocar um nome do seu filho, está aí, bote o nome dele de pleroforia. Aliás, mais para o feminino, né? Termina em A. Viu? Um nome bonito. Né? Então, queridos, o escritor diz: olha, você quer ter acesso à presença de Deus? Precisa ter plena certeza de fé. Toda aquela fé que você pronunciou, declarou lá atrás, as pessoas precisam ainda publicamente hoje ver isso como uma realidade no seu coração, na sua vida, na sua trajetória, na sua prática de vida hoje. Não importa o contexto, não importa o cenário que você está vivenciando, você precisa mostrar através de uma forma prática essa mesma certeza de fé. Amém? E aí os cristãos tinham que ter essa mesma certeza de fé, por causa de quê? O escritor aqui, ele dá uma razão. Ele dá uma razão para que aqueles irmãos, independente do contexto da vida deles, eles precisavam viver em plena certeza de fé. Sabe qual era o motivo? Era a fidelidade de Deus. Versículo número 23, olha o que é que diz. Versículo 23, guardemos firme a confissão do quê? Da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então o escritor diz: olha, sabe por que é que vocês precisam manter a mesma esperança, a mesma convicção de fé de vocês? É porque aquele que fez a promessa a vocês é fiel. Ou seja, a fidelidade de Deus era a razão para que aqueles irmãos mantivessem firmes na fé. E essa é a razão que eu tenho hoje, e é a razão que você tem hoje, meu irmão, para se manter firme na fé. Sabe qual é? A fidelidade do nosso Paizinho de amor. A fidelidade do nosso Deus, irmãos. Porque podem passar os céus e a terra, mas não vai passar a palavra de Deus. E se não passa a palavra de Deus, promessa é a palavra de Deus, então ela também não passa. Precisamos nos manter firmes, irmãos, porque aquele que fez a promessa, como foi cantado aqui, acho que foi o Aceco também que estava sendo ministrando, ele disse, ou foi o Aleph, dizendo aqui que nós não foi o Aleph, nós não estamos apoiados aqui em palavras do homem, em governo, no homem, mas em Deus. Irmão, quem nos fez a promessa foi Deus. E Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele falado, não o fará. Tendo Ele prometido, não cumprirá. Irmão, Ele é Deus. Tendo Ele falado, o que cabe a nós é continuarmos andando em plena certeza de fé. Fiel é aquele que fez a promessa, irmãos. A outra coisa, quem quer ter livre acesso à presença de Deus, precisa também ter um coração voltado para o cuidado mútuo. Versículo 24. Olha o que ele diz: cuidemos também de nos animar uns aos outros. Ou seja, aqui está falando da responsabilidade social. Eis o porquê do quilo do amor, né? Isso é responsabilidade social. Aqui diz que devemos o quê? Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Ou seja, precisamos a cada dia estar ali animando uns aos outros, porque a luta era grande para eles, e a luta também é grande nos nossos dias, queridos. E talvez você esteja passando por uma luta grande, mas aqui diz que precisava haver um cuidado social. Os irmãos não podiam olhar apenas para si, eles tinham que ter uma visão integral, uma visão coletiva. Eles precisavam olhar também para o sofrimento dos outros e animar,
Aquele estava querendo desistir, irmão, não desista, vai dar certo. Deus, no momento certo, vai chegar com a bênção. Eu vou pular fora, não estou aguentando mais, irmão, o negócio, a luta está grande. O outro chegava, e aí estendia a mão, dizia: eu estou com você nessa batalha, eu vou caminhar com você nessa batalha, não desista. Então aqui é animar uns aos outros. Agora tem uma coisa, irmão, para animar uns aos outros, eu preciso estar animado, porque como um desanimado vai animar os outros. Se eu estou desanimado, irmão, espiritualmente, como é que eu vou animar o outro, irmãos? Então, para animar, era uns animando os outros, sabe? Era aquele intercâmbio de animação, de bênção ali, de troca de ideias, de troca ali, de mão estendida, de abraço, de palavra, de incentivo. E de material também, para ajudar. Então, queridos, quem quer ter livre acesso à presença de Deus, precisa entender que você tem responsabilidade para com seu irmão. Nós não precisamos fazer como Caim fez, porque Caim, ele levou o seu irmão lá para o campo, levou Abel lá para o campo, e ali matou o seu irmão. E quando Deus diz: Caim, onde está o teu irmão? Ele diz: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Ou seja, o que foi que aconteceu? Ele não tinha responsabilidade nenhuma com a vida do seu irmão. E o que ele quis dizer para Deus: Deus, eu não estou nem aí para a vida de ninguém, eu quero saber da minha. A vida dele é a vida dele, a minha é a minha. Sabia que tem muita gente assim hoje? Que só quer olhar para o seu próprio umbigo, está nem aí para o outro, está nem aí para o sofrimento do outro. Mas eu não tenho financeiramente como ajudar. Mas você tem o Espírito Santo que coloca em você uma palavra de Deus para o coração dele. E muitas vezes, irmãos, uma palavra de Deus ajuda em determinados momentos muito mais do que um bem material. Aquele mendigo lá da Porta Formosa, ele estava lá na Porta Formosa, ganhava esmolas, recebia esmolas, mas nem nada mudou o contexto dele. Mas no dia uma palavra de Deus mudou o contexto dele. Então, muitas vezes, a palavra de Deus vai fazer um impacto positivo muito maior do que um bem. Então, você pode não ter grandes donativos, mas você tem o Espírito Santo para dar um abraço de Deus, da parte de Deus na vida do irmão, na vida da irmã. Você tem uma palavra que Deus vai colocar no teu coração para trazer bênção na vida do outro. No nome de Jesus. Aleluias. A outra coisa, queridos, para quem quer ter livre acesso à presença de Deus, a outra coisa que precisamos entender está no versículo 25. Versículo 25. Não deixemos de nos congregar. Outra coisa, quer ter livre acesso à presença de Deus? Aqui, você não pode deixar de congregar. É o que estava acontecendo naquela época. E é o que está acontecendo na nossa época também. Queridos, e hoje, isso aqui já é estatística, já foi feita no Brasil, que mostra que o número dos desigrejados tem aumentado a cada dia. Ninguém gosta muito dessa palavra desigrejados, mas é a realidade, irmãos. Tem crescido pessoas que têm colocado no seu coração a ideia de que eu sou a igreja, onde eu estiver, eu sou a igreja, amém, é verdade. Você é a igreja onde você estiver. Mas pensar que por fato de eu ser a igreja onde eu estiver, eu posso ser um crente isolado da coletividade, está errado. A Bíblia diz aqui: não deixemos de congregar. Quando a Bíblia diz não, irmãos, é porque a Bíblia está dizendo que se eu passar disso aqui, eu estou correndo perigo. Estou correndo perigo. O Novo Testamento não dá respaldo nenhum para esse negócio de ser crente ilha, crente isolado. Atos dos Apóstolos, que ali é o começo da igreja, lá diz que todos que estavam unidos, todos que criam estavam ali unidos, tinham o mesmo propósito, estavam ali no partir do pão, nas orações, estavam ali em comunhão, todos juntos. Não tinha esse negócio de ficar isolado. O crente muitas vezes quer ficar isolado, quer ser um crente ilha, sabe por quê, irmãos? Porque é um crente que não quer obedecer ali sua liderança.
É um crente que não quer ter compromisso, quer viver um cristianismo de todo jeito. É um crente como muitos famosos hoje na televisão que diz que são evangélicos e a vida não muda, não muda o linguajar, não muda as músicas imorais que cantam, não muda as danças imorais que estão aí nas telas da televisão apresentando para o povo. Não tem compromisso com nada, mas diz que eu sou evangélico. Muitos evangélicos hoje, irmãos, se tornaram os antigos católicos. A gente via só... Quando perguntava, rapaz, qual é a tua religião? Eu sou católico. O cara nunca pisou numa igreja católica e dizia que era católico. Infelizmente está acontecendo com muitos daqueles que dizem que você é evangélico, que você é o que é o evangélico, não pisa nem na igreja evangélica, não conhece Bíblia, não tem compromisso com nada, nunca se batizou, nunca participou de um culto de ceia, não tem compromisso com o Senhor, nem com a sua palavra, mas diz que é evangélico e está envergonhando o nome de Cristo aí, porque diz que é evangélico. E as pessoas acham que todo mundo, quando vão falar, coloca todo mundo dentro do mesmo saco. Diz, os crentes. Olha aí os evangélicos. Infelizmente, irmão, é o que tem acontecido. Mas ao invés de deixar a nossa congregação, o que é que diz? Versículo aí, continua no versículo. Pelo contrário, façamos administrações, ou seja, pelo contrário, ao invés de abandonar a congregação, precisamos do quê? Façamos administrações, ou seja, estarmos ali incentivando uns aos outros a crescerem na fé, a continuar a caminhada da fé. Qual era o motivo que eles tinham para não viver, para não abandonar a congregação e para buscar viver na presença de Deus, ter livre acesso à presença de Deus? Era a volta de Cristo, irmãos. Olha aí, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Esse era um motivo também que eles tinham para não abandonar a congregação e para viver na presença de Deus, ter livre acesso à presença do Senhor. Era essa consciência que Cristo a qualquer hora está voltando. Pode voltar. Essa era a confiança do escritor de Hebreus. Essa palavra dia, em muitas traduções está com D maiúsculo. Não sei se a sua está assim, mas é um D maiúsculo em muitas traduções. Por quê? Porque esse dia não é um dia comum, é um dia diferenciado. Esse dia é a volta de Jesus. Irmãos, nós não podemos perder esse referencial da volta de Cristo. A igreja, queridos, é um rebanho, a igreja é uma família, a igreja é um corpo, a igreja é um exército. Imagine um soldado que sai para a guerra, e aí, no meio da guerra, ele se separa, ele se perde do seu pelotão, e ele fica só. O que você acha que vai acontecer com esse soldado que fica sozinho em meio a uma batalha? Ele vai se tornar uma presa fácil. E o que é que você acha com um crente que resolve sair desse exército aqui, chamado Igreja do Senhor, e fica isolado? O que é que você acha que vai acontecer com ele? Ele vai ser presa fácil, irmãos. Então, não deixemos de congregar como é costume de algum, pelo contrário, devemos nos fortalecer e a cada dia buscarmos a presença do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E aí, para finalizar, eu quero aqui só dizer que o meu desejo é que a cada dia o Espírito Santo, ele trabalhe no meu coração e no seu coração, que a gente possa entender que nós temos livre acesso à presença do Senhor, e que esse livre acesso nos é garantido pelo poder do sangue de Jesus, mas que eu também tenho responsabilidades a cumprir na minha vida como servo de Deus, como serva do Senhor, para estar vivendo, pautado na presença do Senhor. Amém? E que a cada dia o Espírito Santo, ele coloque no meio do seu coração esse desejo de nunca abandonar a nossa congregação, mas estarmos sempre aqui lutando uns com os outros, firmados nesse exército, crendo, irmão, que pode vir guerra, pode vir luta, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E crendo que a vitória é nossa, no nome do Senhor. E Ele está voltando para buscar uma igreja santa, remida, uma igreja compromissada com Ele, no nome de Jesus. Pastor Flávio.